Bom dia, bom dia, cafezinho com a Bíblia chegando, bem quentinho para você. Nosso devocional de quinta-feira, 7 horas da manhã. Quem é que já acordou? Quem é que tá feliz? Me fala. Hoje é quinta-feira, hoje é dia. Jesus veio pra gente ter vida e vida em abundância. Estamos aqui para celebrar a vida. Bom dia, Jaqueline. Seja bem-vinda. Bom dia, Silvana. Chegou cedo hoje, hein? Bom dia, gente. Que bom estar aqui com vocês. Que bom a gente poder começar a nossa quinta-feira louvando, engrandecendo o nome do Senhor, estudando a palavra. Hoje a gente vai falar... Ontem eu fiz um episódio do podcast que fala as suas conversas podem melhorar a sua vida. E a gente tem dificuldade às vezes de conversar, né? A gente tem dificuldade de se expressar. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje de manhã. Bom dia, Gilmar. Bom dia, gente. Então, se você tem alguém que precisa estar aqui com a gente começando o dia nesse devocional, convide essa pessoa. Toda terça e quinta às 7 horas da manhã. Alessandra, seja bem-vinda. 2 Alessandras entraram juntas. Então, gente, vamos orar? Vamos começar? Então, eu vou fazer uma oração para a gente iniciar o nosso devocional, nosso estudo da palavra, nosso momento de café com Deus. Dani, bom dia, seja bem-vinda. Eu com a minha xícara nova. Gente, olha que coisa mais linda que eu ganhei. Se você quiser uma dessas, a Lua que faz. Eu amei. Deixa eu beber um golinho aqui. Muito bom dia, Dani. Que bom que a gente está aqui. Então, eu vou orar para a gente começar, tá bom, gente? Senhor, em nome de Jesus, eu queria te dar graças por esse momento de devocional tão gostoso em que nós começamos o nosso dia, Senhor, juntos, Senhor, para ouvir a Tua voz. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor é o verbo de Deus, o Senhor é a palavra. Então, que o Senhor traga revelação essa manhã para as nossas vidas, que o Senhor traga uma palavra rema, uma palavra revelada, uma palavra, Senhor, que traz transformação, cura, salvação, libertação. Senhor, eu te peço, meu Deus, por cada pessoa que está aqui comigo agora, ou também por aquelas que vão assistir a essa live depois, toca, Senhor, nos corações. Senhor, que haja um mover do Teu Espírito Santo, Senhor, na vida e na família e na casa e no trabalho e na saúde dessas pessoas e também na minha. Espírito Santo de Deus, convém que o Senhor cresça e que eu diminua. Meu Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor me use, que eu seja apenas o canal, o instrumento, mas Espírito Santo de Deus, vem e toma o teu lugar. Repreende todo o mal, Senhor, todo espírito de ira, de cólera, de confusão. Que onde houver, Senhor Jesus Cristo, confusão, guerra, que o Senhor traga paz. Que onde houver, Senhor Jesus Cristo, necessidade de libertação, que o Senhor venha, Senhor, trazer, Pai, a paz que excede todo entendimento. Eu te peço, Senhor, e eu já profetizo, que o dia dessas pessoas vai ser diferente, Pai. Eu ligo na terra e no céu os milagres que eles precisam viver, Pai, que elas precisam viver. Eu ligo na terra e no céu, Senhor, em nome de Jesus, a Tua presença. Se tem alguém que não tem sentido a Tua presença, se tem alguém aqui, Senhor, que tem se afastado de Ti, se tem alguém aqui, Senhor, que ainda se questiona de quem é o Senhor, que o Senhor se manifeste a essa pessoa, Pai, com sinais, prodígios e maravilhas. Que cada um de nós possa ter experiências pessoais contigo, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço que onde chegar o som da minha voz, pessoas sejam curadas, salvas e libertas, Pai. Porque há poder no Teu sangue, há poder no sangue de Jesus. Eu te dou graças, Pai. Fala conosco essa manhã, de forma profunda. É que eu te peço e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Fátima, Alê, Samara, Nani. Amém, gente. Que bom ter vocês aqui. Vamos começar a nossa manhã fazendo o nosso devocional. E hoje a gente vai falar sobre a carta de Tiago. Camila, seja bem-vinda. Tiago 3, a gente vai falar sobre aqui fala sobre os pecados da língua e o dever de refreá-la. Eu quero falar hoje sobre a palavra, sobre como é importante a gente saber falar, a gente saber conversar, como é bom a gente saber se expressar, porque uma das coisas que mais atrapalham a vida da gente e os nossos relacionamentos é a forma como a gente fala. Muitas vezes a gente não sabe conversar, a gente não sabe falar,
nós carregamos dores dentro da gente. Graça, Rebeca, Dr. João. Hoje os nomes estão se repetindo aqui, gente. Que Deus abençoe vocês, tá? Eu declaro um dia de vitórias para vocês, um dia de bênçãos, um dia maravilhoso, uma quinta-feira diferente, diferenciada para a tua vida. E eu quero falar sobre isso, sobre as nossas palavras. A Bíblia fala que a morte e a vida estão no poder da língua e que, olha isso, come do seu fruto quem bem a utiliza. A gente precisa saber utilizar bem as palavras. A gente precisa saber se expressar de uma forma que a gente traga vida quando a gente fala. E será que é assim que você tem agido? Eu tenho aprendido continuamente a falar, a me expressar. E é interessante, inclusive, quando a gente fala sobre casamento, sobre relacionamento, porque a qualidade de um relacionamento, a qualidade da comunicação, fala sobre a qualidade da relação. Então, quanto melhor você conversa, quanto melhor é o seu nível de comunicação no seu casamento, por exemplo, quanto melhor é o seu nível de comunicação com seus filhos, com seus pais, com seus amigos, no seu trabalho, melhor vão ser as suas relações. Então, a gente precisa saber o quê? A gente precisa aprender a conversar. E aí, o que acontece? A gente precisa prestar atenção no quê? Na forma como a gente fala. Porque você pode falar qualquer coisa. Se você for uma pessoa, se você falar de uma forma educada, se você falar de uma forma gentil, se você falar de uma forma assertiva. Ah, Mari, mas a pessoa foi grossa comigo. Mas aí eu pergunto pra você, porque a pessoa foi grossa com você, você tem que repetir com a mesma grosseria? Tem uma outra palavra em Provérbios que diz assim, a palavra calma abranda o furor e a palavra dura suscita a ira. Quanto mais calma for a sua palavra... Ah, Mari, mas a pessoa começou a gritar, fala baixo com ela. Ah, mas ela começou a ficar nervosa. Fala baixo. Quanto mais calma você estiver, menos você vai perder o controle da situação. Deixa o outro estrebuchar, deixa o outro gritar. Mas você vai o quê? Manter a sua calma. E pode ser que a sua calma traga a paz que o outro precisa. Só que qual é a nossa tendência, né? No meio da discussão, é a gente se desestruturar e a gente entrar, o quê? Na onda do outro. Então, eu quero declarar uma palavra sobre a sua vida hoje. Você vai ter equilíbrio emocional, você vai ter inteligência emocional, você vai escolher melhor as suas guerras e você vai saber parar antes de começar a confusão. Antes de começar a confusão, você vai falar assim, ó, eu tô achando que essa conversa não tá indo para um bom caminho. Porque, gente, a gente sabe quando começa a dar confusão. Na minha família, que a minha família é uma benção, né, gente? Minha família, o grupo de WhatsApp da família, de vez em quando tem uns 5 minutos ali de alguém. E aí a gente tem um código. Qual é o nosso código? Bom, aí eu vou falar do time da minha família, eu não sei qual é o seu time, inclusive não é o meu. Mas a minha família é flamenguista, então a gente aí, quando começa a dar confusão, a gente coloca assim, olha o Flamengo. É o código, porque a gente sabe que aquela conversa vai dar ruim. Então você já sabe quando a conversa vai dar ruim, você já sabe quando os ânimos já estão ficando, né, as pessoas já estão ficando nervosas. O que a gente tem que fazer quando isso acontece? Olha, eu acho que é melhor a gente conversar sobre isso em outro momento, porque essa conversa não está indo para um lado legal. Mas é isso que a gente faz? Me fala aí se é isso que você faz, eu quero saber. Rafa, Priscila, Aline, oi mãe, bom dia. Será que é isso que vocês fazem? Me contem aqui, eu quero saber. Vocês conseguem parar antes de começar a confusão e falar, olha, essa conversa não está indo para um lado bom, vamos conversar depois? E ter a sabedoria de saber a hora que você vai retornar com esse assunto. Numa hora que esteja todo mundo bem, tranquilo. Então, vamos começar a ler. Tiago, no capítulo 3, vamos entrar nessa palavra hoje de manhã. Eu sei que não é uma palavra fácil, mas, gente, a gente precisa aprender. A gente precisa aprender que nem tudo é sobre a gente. A gente precisa aprender a ter o quê? O fruto do Espírito, domínio próprio, mansidão. É engraçado, né? Outro dia eu estava conversando com uma amiga, ela falando assim, Mari, mas você não mata nem uma formiga. Eu falei assim, não é assim. É porque eu não vou entrar em qualquer briga. Porque tem coisas que simplesmente não me cabem. Então, parece que eu tô em alfa, não tô em alfa. Só que, às vezes eu olho e falo, cara, isso é sobre ela, é sobre ele, é sobre a pessoa, não é sobre mim. Eu sei quem eu sou.
Então, muitas das nossas reações falam o quê? Sobre a falta de conhecimento da gente. Você não se conhece, você acha que você leva tudo pro pessoal, você acha que tudo é sobre você. Ei, deixa eu te falar, nem tudo é sobre você. Você não tá com essa bola toda, não. E outra coisa, tem muitas coisas que as pessoas falam que é sobre elas, sobre as dificuldades delas, sobre as feridas delas, e eu vou entrar em brigas que não são minhas. Então você precisa ter o quê? Sabedoria, autoconhecimento. Você precisa saber se conhecer. Você precisa saber que nem tudo é culpa sua. A gente tem uma tendência de se culpar. E quando a gente fala sobre culpa, a gente fala sobre o quê? O que está por trás da culpa? O medo de rejeição. Aí a gente toma tudo pra gente. Como se, não, mas eu devo ter falado. Eu devo ter chateado. Eu devo... Gente, às vezes é sobre o outro. Não é sobre você. Então, por isso que é tão importante a gente ter o quê? Autoconhecimento. A gente se conhecer. Pra gente separar o que é nosso e o que é do outro. Então, vamos pra Bíblia. Já são 7h11. Quero terminar 7h30 pra gente fazer um devocional de 30 minutos, tá bom? Vamos lá. Tiago, capítulo 3. Meus irmãos, versículo 1. Não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Claro, nós somos falhos, nós vamos errar. Nós vamos tropeçar em coisas, sim. Não conscientes, né? A gente não vai pecar deliberadamente, mas todos os dias a gente vai acabar pisando na bola em alguma coisa. É natural, é normal. Você não é perfeita, você não é perfeito, né? Eu sempre falo isso. Eu tenho um paciente que uma vez ele perguntou assim, Mari, mas vai ter um dia que a gente não vai errar mais? Eu falei, claro que vai. Ele falou, eu falei, o dia que a gente morrer. O dia que a gente morrer, a gente não erra mais. Eu tô certa ou tô errada, gente? Porque enquanto a gente estiver na Terra, a gente vai errar. Mas o problema é a motivação. É a motivação, entendem? Eu errei consciente ou eu errei querendo acertar e de repente eu pisei na bola. Então o que a Bíblia está falando assim? Olha, nós todos tropeçamos em muitas coisas. E tá tudo bem, faz parte. O problema é a intenção. Mas se você errou tentando acertar, vai lá e corrige, resolve o teu problema. Aí a Bíblia fala assim, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Quando você não tropeça no falar, você refreia o seu corpo, ou seja, você domina o seu corpo. O que ele está querendo dizer aqui? Quando você consegue dominar o que você fala, quer dizer o quê? Que você tem o controle das suas emoções. Não são as suas emoções que te dominam, é você que domina as suas emoções. Não é a raiva que vem de uma forma tão forte que ela faz você ser uma pessoa reativa, impulsiva, e aí você é dominada pela emoção. A raiva te domina, você reage, você fala o que você tem que falar. E vocês já repararam, não sei se vocês conhecem pessoas assim. Eu conheço algumas pessoas que são assim, tem uma pessoa que eu falo pra ela assim, eu falei, cara, olha, você estava até certa na história, mas quando você começou a falar, você perdeu a razão. Quem nunca? Me fala aqui nos comentários. Você conhece alguém assim? Cara, que você estava certa. Aí quando você começou a falar e você reagiu dessa forma, você falou isso, e você perdeu a sua razão. Então, por quê? Porque não tem domínio próprio, porque não consegue se dominar, porque a emoção vem, a palavra vem aqui, vem aqui, quando a pessoa vê, a pessoa já falou o que era para falar e o que não era para falar. Então a gente precisa o quê? A gente precisa ter domínio próprio, a gente precisa ter o quê? Mansidão. A gente precisa ter o quê? Equilíbrio emocional, mas você só consegue isso quando você se conhece. O autoconhecimento faz com que a gente não tome decisões, atitudes precipitadas. A Bíblia fala também em Provérbios, eu acho. Peca quem é precipitado. Quando a gente é precipitada, ou seja, quando as nossas emoções nos dominam. E para isso, gente, a gente tem o Espírito Santo. Eu quero dizer para você que se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você tem o Espírito Santo dentro de você. Ah, a Lu tá aqui, gente, Lu Lettering. Ela que fez essa caneca maravilhosa, ó. Quem quiser, entra lá no perfil dela e peça uma caneca do Café com a Bíblia. Gente, eu amo essa caneca, ela é muito linda. Obrigada, Lu. Então, nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele mora dentro de você. Você é morada de Deus. Você consegue entender isso? Você percebe isso? Que você é morada de Deus. Deus mora em você. Então, se Deus mora dentro de você, por que você ainda tem essas reações? Por
que você ainda tem essa impulsividade? Por que a pessoa falou uma coisa para você, você não se controla? Então, em nome de Jesus, eu vou declarar essa palavra sobre você hoje. Eu declaro domínio próprio na sua vida. Eu declaro que você vai pensar antes de falar. Eu declaro que você vai respirar fundo. E você vai pensar, vale a pena eu responder? Ou então você vai pensar assim, como eu vou responder isso que essa pessoa tá me às vezes até tá te provocando. Quantas vezes a gente viu Jesus vivendo situações que a Bíblia fala assim, que os fariseus, a fim de tentá-lo, a fim de, com um intuito, né, com um intuito de fazer ele cair, enfim, de pegá-lo em alguma coisa. Jesus o tempo inteiro passou por isso. Aí você não pode passar porque você é a bonitona. A bonitona, o bonitão que não pode passar por uma provocação porque tem que ser, né? Escreveu, não leu, resolve lá a tua vida. Ei, calma aí, não é assim. Então, se você não tropeça no falar, você refreia também todo o seu corpo. Isso fala, se a gente for falar sobre psicologia, isso fala sobre regulação emocional. As suas emoções, você tem uma autorregulação emocional. Você não se deixa levar, você consegue usar o seu raciocínio, a sua razão, antes de reagir. Então vamos lá, versículo 3. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observar igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Versículo 5. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Você já reparou? Uma palavra às vezes, tá tudo bem, você tá passando um final de semana maravilhoso com a sua família. Cara, tá tudo maravilhoso, perfeito. Aí uma palavra, uma conversa, uma palavra mal colocada, né? Um texto fora do contexto, acaba com o teu dia. Acaba com o teu dia. Quantas vezes você estava com teu marido, estava tudo bem, você resolveu puxar um assunto que não tinha nada a ver. Um problema que aconteceu por causa da máquina de lavar roupa na semana passada, que o técnico deu um orçamento caro, e aí vocês dois discutiram, você volta, você estava passando um final de semana maravilhoso, tu volta com essa história. Ei, gente, vamos ter sabedoria. A palavra dita a seu tempo, quão boa é. Você às vezes estraga teu final de semana, estraga teu dia, estraga aquele momento em família. Por quê? Porque você puxou um assunto que você já sabia que era polêmico, que você já sabia que dá problema. Então, a vida da gente pode melhorar. Você pode viver bem. Não tem paz maior que saber quais discussões valem a pena para nós e para outros. Com certeza, João, sem dúvida. Entendeu? Tem coisas que simplesmente não valem a pena. Outro dia eu estava conversando com meu irmão, minha mãe tá aqui na live, minha mãe vai ficar sabendo dos babados. Ela adora saber dos babados, mães gostam, né? E aí eu tava conversando com meu irmão, uma situação, aí ele vai e me manda um negócio que não tinha nada a ver com a nossa conversa, nada a ver. Aí eu virei pra ele e falei assim, olha, em nenhum momento eu te desrespeitei nessa conversa. Então, se o tom da conversa vai ser assim agora, então é melhor a gente acabar por aqui. E a gente não resolve isso desse jeito. E por quê? Porque eu vi que os ânimos estavam ficando, ele estava ficando nervosinho. E eu conheço a minha família nervosinha. Você precisa saber a família você precisa conhecer a sua família. Você precisa conhecer as pessoas que você convive. Ou você não sabe? Eu sei. Então eu sei exatamente o que eu posso conversar, o que eu não posso conversar. Eu sei exatamente quando começam a ficar já nervosinhos. Então eu não tô mais afim, gente. Eu, Mariane, tá? Não sei você, eu não tô mais afim. Não tô. Tô com 50 anos. Entendeu? Então não tem mais o que fazer. A pessoa tá nervosinha, então ela vai pra praia, entendeu? Ela vai fazer uma meditação, ela vai fazer terapia. Pra mim não serve mais. Então ele começou a ficar nervoso e eu falei, olha, eu não te desrespeitei em nenhum momento. Então eu espero que então acho melhor a gente terminar a nossa conversa por aqui. Isso aí aconteceu? Deixa eu te contar o que aconteceu. Micheline, tua família também é assim? Ô, glórias! Então não é só a minha. Deixa eu te contar o que aconteceu. Ele ficou pianinho. Por quê? Eu fui educada com ele. Eu não entrei na pilha dele. Eu nem respondi o áudio dele.
Eu só disse, olha, vai falar assim, então para mim eu não vou continuar a conversa. Vocês conseguem perceber que você não precisa entrar na provocação do outro, mas sabe o que acontece? A gente dá um feedback positivo. O que é o feedback positivo? Um fala, você responde. Aí o outro fala, você responde. Aí o outro fala, responde. E aí fica uma briga sem fim. E as palavras ferem. Palavras ferem. Palavras magoam, machucam. Então, a gente precisa o quê? Dar limite, mas dar limite saudável. Você não precisa sair brigando com todo mundo, discutindo com todo mundo. Ó, essa conversa não tá boa, não dá pra mim agora. Depois você pensa que a gente ficou brigado? Não ficamos brigados, não. A gente terminou ali a conversa e depois a gente continuou se falando como se nada tivesse acontecido. Até porque cada família também tem seu mecanismo de funcionamento. E eles são assim, né? Graças a Deus. Então, sabe, gente, perder tempo com o que não é teu, não te pertence. Às vezes a pessoa acordou mal-humorada, às vezes a pessoa acordou irritada, às vezes a pessoa tá com problema em casa, brigou com a mulher, com o marido, sei lá. Eu sei de uma coisa, eu vou respeitar, mas eu também vou colocar limite. Então é saber colocar limite, né? O que a Bíblia fala? Uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Você vai entrar na provocação? Pra que você vai entrar nessa provocação, gente? Pra quê? Então, vamos começar o dia, Senhor. Eu entrego o meu dia, eu consagro a Ti, eu te peço para as pessoas que vão passar por mim nesse dia. Eu te peço que o Senhor me dê sabedoria, que o Senhor me dê uma palavra de sabedoria. Quando essas pessoas se encontrarem comigo, pensa, uma pergunta que eu acho que é muito legal da gente se fazer é: como Jesus agiria no meu lugar? Porque se você olhar para Jesus, e aí vamos lá, vamos desmistificar um pouquinho aqui, né? Às vezes a gente acha que Jesus está sempre assim, oh, que lindo, Deus é maravilhoso. Não. Jesus, ele fala o tempo inteiro Jesus nos confronta. Ele fala assim, olha, por que você vê o argueiro no olho do teu irmão e você não repara na trave que está no seu? Tira o argueiro do teu olho para você poder ajudar teu irmão. Jesus o tempo inteiro nos confronta. Jesus o tempo inteiro nos leva a pensar, a refletir, a fazer um exercício de autoanálise, de autorreflexão. Quando ele falou com a mulher adúltera, né, a gente teve uma live há pouco tempo falando sobre isso. Dani está falando aqui, Mari, tu falou algo que mudou minha vida. A maturidade dos 50 é encantadora. A sabedoria que veio junto me aproximou ainda mais de Deus. Sim. E, gente, ainda digo mais, não só da sabedoria dos 50, né? Ainda perdi meu pai ano passado. Aí você fala, cara, sinceramente, eu vou ficar me aborrecendo, me poupe. Não vou mesmo. Não vale a pena. A vida é muito curta. A vida é muito curta para a gente ficar perdendo tempo com aquilo que não nos cabe. Então, voltando para o que eu estava falando, Jesus, ele sempre nos confronta. E quando a live, né, que eu falei sobre a mulher adúltera, ele fala, olha só, aquele que estiver sem pecado, aqui, o bonitão aqui que estiver sem pecado, a bonitona aqui maravilhosa, linda, que não tiver pecado, que não tiver errado, atire a primeira pedra. E aí foram saindo, as pessoas foram se retirando. Então, o que eu quero dizer com isso? É que Jesus não é o bonzinho que fica lá, sabe, lourinho de olhos azuis, porque nem louro de olhos azuis ele era, os estudos dizem, né? Provavelmente ele tinha características daquela região, né? Então, assim, Jesus não era assim. Jesus fazia a gente pensar o tempo inteiro. Então, pense antes de falar. Pense como Jesus agiria nesse caso. E olha só, eu quero te falar outra coisa, tá? Eu não estou dizendo aqui com isso que você vai baixar a cabeça para tudo e que você vai ser uma pessoa omissa ou que você vai ser uma pessoa passiva. Não é sobre isso. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Isso é saber se posicionar, é saber dar limites. Pode ser que você não tenha dificuldade de dar limites, você aceite tudo e aí você vai engolindo. Aí quando você está de saco cheio, você explode. Essa não é a melhor forma da gente agir. Por que você não sabe dizer não? O que está por trás do fato de você não saber dizer não e não dar limite? Provavelmente é um medo de rejeição. Você quer tão ser aceita que você faz tudo para ser reconhecida, para ser amada. E aí você não diz não para ninguém, mas você vai ficando de saco cheio. Até que tem uma hora que você explode. Ei, não é assim. Não é assim. Você tem que dizer não. Você tem que saber quem você é. A Bíblia fala, amarás assim o teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, todas as tuas forças, e amarás ao próximo como a você mesma. Se você não se ama, você não vai amar o próximo. E como é que a gente se ama? A gente se ama
sabendo o que a gente consegue e o que a gente não consegue fazer, o que está dentro da nossa capacidade, o que não está dentro da nossa capacidade, o que você sente que é para fazer e o que você sente que não é para fazer pelo outro. Então você precisa saber, será que você está explodindo, que você está se sentindo explorado ou explorada, mas você não sabe dizer não? Você não tem amor próprio? Que medo é esse de perder as pessoas? Isso pode ser que isso fale sobre a sua história. Então vamos continuar. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Versículo 7. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Olha isso, gente. Versículo 8. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Eu atendo muitas pessoas, né, que têm problemas de comunicação no casamento. E aí, muitas delas a gente vai conversar, e aí a gente, mas então como é que foi essa briga com seu marido? Como é que foi essa briga com sua esposa? E aí você começa a ver que não existe uma comunicação fluida, existe uma competição. Mas você fez, mas você fez. E aí fica ali uma competição. A gente faz uma comparação, né? Que é relacionamento, casamento, é como um jogo de frescobol. Eu não sei se você tem praia aí onde você mora, aqui eu moro no Rio, então tem praias maravilhosas. Mas o jogo de frescobol é o quê? A gente joga a bola para o outro pegar. Então, o frescobol você joga para que o outro pegue, para que te devolva. Então, você tenta jogar da melhor forma possível para o outro pegar. E o jogo de tênis é o quê? Você tenta tirar o outro da jogada para você fazer o quê? O ponto. Então, o que acontece? O que eu vejo é que nos relacionamentos as pessoas querem jogar tênis. É uma competição. Eu quero ganhar essa discussão, eu quero sair como a certa da história, o certo da história, quando, na verdade, a gente deveria estar jogando frescobol. Como eu vou melhorar essa situação para que ela não aconteça novamente? É um jogo de frescobol. Eu melhoro a bola, eu melhoro a jogada. Eu quero viver em parceria. Eu quero viver em unidade, em comunhão. E aí o que eu vejo? As pessoas se degladiando porque elas querem ter razão. A melhor forma de você viver bem com uma pessoa é você tratando dos teus 50%. Quais são os meus 50%? O que eu posso fazer para melhorar essa relação? E aí eu falo sobre homens e mulheres. O que você pode fazer para melhorar o teu relacionamento? Por que você fica olhando? Aí eu vou falar como Jesus, você olha o argueiro do teu irmão, você não repara a trave que está no teu. Então, quando a gente muda, o outro muda. Automaticamente. Quantas coisas a gente poderia falar de uma forma mais gentil com o marido e com a esposa? Quantas coisas a gente poderia alimentar durante o dia para viver bem? Porque, gente, uma verdadeira história de amor, ela é construída e ela vai demandar esforço. E eu não vou dizer só sobre casamento, não, sobre filhos, sobre sua relação com seus pais, no seu trabalho. Se você, anota essa frase, se você quer ser feliz, você vai ter que se esforçar para isso. Não existe felicidade que não seja construída. Não existe felicidade que você não tenha trabalho para ser feliz. Vai dar trabalho. Então, escreve isso para a tua vida. Se você quiser ter um bom relacionamento, você vai ter que se esforçar. Você vai ter que cuidar. Você vai ter que nutrir, né? Amor não é sentimento. Amor é escolha. Você escolhe estar com aquela pessoa. Você escolhe permanecer. E interessante, né? Tem um livro maravilhoso que eu sempre indico na terapia. 8 conversas para uma vida inteira de amor. Eu esqueci do autor agora. É do Gottman. Ele é maravilhoso. É um livro que qualquer pessoa pode ler. Muito, muito fácil, né? E ele fala sobre as conversas que são necessárias entre um casal. E ele fala o seguinte, ele fala que o preço do amor é a prática. É a prática. É o preço do amor. É você praticar todos os dias. Praticar o quê? As conversas, ter boas conversas, né? Ter conversas profundas. Um relacionamento, um bom relacionamento, ele não vai sobreviver se ele não tiver conversas. E muitas dessas conversas vão ser conversas difíceis. Vão ser conversas que incomodam. Aí sabe o que acontece? A gente não conversa. A gente vai deixando... A pessoa, de repente, faz alguma coisa que te aborrece, que te irrita, e você não fala. Aí a pessoa continua fazendo porque você nunca sinalizou.
E isso vai... Você vai se irritando, até que tem um dia que você explode. Então você entende que não tinha que ser assim? Tem uma coisa que te incomoda no teu relacionamento? Pontua. Fala, olha, isso aqui não tá legal, isso aqui me incomoda. Isso aqui, eu me sinto chateada, eu me sinto desconfortável quando você age dessa forma. Isso é comunicação não violenta. Como você pode me ajudar com isso? Como que a gente pode resolver isso juntos? A gente precisa sinalizar para o outro. E aí eu quero dizer outra frase para você pegar essa frase hoje. O óbvio precisa ser dito. O óbvio... escreve isso para tua vida. O óbvio precisa ser dito. Tem coisas que a gente simplesmente não capta, que o outro tá achando que a gente está super entendendo e a gente não entendeu. Então, o óbvio precisa ser dito. Gente, o podcast que eu lancei ontem à noite, suas conversas podem melhorar a sua vida. Você não precisa viver em pé de guerra com tudo e com todos. Você pode aprender a conversar. A gente tem uma mania de cobrar e a gente tem uma mania de apontar. Porque você fez, porque você não fez, porque você agiu assim. Você não poderia falar assim, então amor, o que você acha da gente fazer isso? Amor, a gente poderia, de repente, o que você, né? De repente, sei lá, tô inventando aqui. Mas não, a gente já quer entrar de sola, né? A gente já quer entrar com tudo. Então, vamos rever a nossa forma de falar. Por quê? Porque eu anotei umas frases do livro que eu achei muito interessante. Posso até fazer uma live falando sobre baseada nesse livro, que ele fala assim, olha, o amor exige intenção e atenção. Intenção, a gente precisa ser intencional no acordar de manhã e falar, bom dia, amor, que você tem um bom trabalho hoje, que seu dia seja uma bênção. Eu faço isso. Minha mãe que está aqui na live faz isso. Bom dia, minha filha. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado. Eu sempre falo que ela fala isso, né? À noite, bom dia, boa noite. Que Deus abençoe, durma com Deus. O amor precisa ser intencional e a gente usa aqui as palavras, a gente usa a comunicação. A Bíblia fala que a língua, nenhum dos homens é capaz de domar. Mas você precisa ter esse domínio próprio, porque Deus, Ele pode. Deus, Ele pode todas as coisas. O que Dani escreveu aqui? Quando entendi que meu marido não é perfeito e parei de ter expectativas que ele fosse, tudo ficou mais leve. Prestes a celebrar 30 anos de casamento e todos os dias decidimos seguir juntos. Que lindo, Dani. E uma coisa que você está falando que é muito interessante e importante, porque muito da nossa frustração vem da nossa expectativa exagerada sobre o outro. A gente cria uma expectativa de que o outro seja assim, seja assado, de que o outro faça isso ou faça aquilo. E isso vem e fala sobre a nossa história. Sobre, de repente, algo que você não teve na sua história familiar. Algo que você não teve em casa e você espera que o outro venha e que supra. Muitas vezes fala sobre uma criança interior ferida. O quê? Que tá buscando no outro, na verdade não é o marido, mas é o pai. Não é a esposa, é a mãe. Ele está querendo ser cuidado, mas tua mulher é a tua esposa, ela não é tua mãe. Ela não tem que ficar marcando médico para você. Ela não tem que ficar fazendo tudo para você, porque você não é criança. Teu marido não é teu pai que tem que ficar dando colo para você e ficar te ninando. Não é sobre isso. Amor é parceria, relacionamento é parceria. E a gente começa isso o quê? Com uma boa comunicação e com as palavras. Agora vamos lá, para a gente ir encerrando, já são 7h34. Versículo 9. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Versículo 10. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco. Fonte de água salgada pode dar água doce. Micheline escreveu aqui, também sempre faço, Mari, com minhas filhas e meu esposo. Uma mora longe, todo dia chamo ela de chuchu e mando mensagem de bom dia para a mais velha. É isso, é sobre cultivar. Amor, ele fala sobre, não só amor, eu digo relacionamento fala sobre empatia, sobre respeito, sobre amor. Somos nós
que construímos uma vida boa, uma vida feliz. Somos nós, depende da gente acordar e dar um bom dia feliz para o outro, depende da gente, né? Aquilo que eu estava falando, não entrar em brigas que não são nossas, depende da gente saber parar antes de começar a confusão, depende da gente saber o tom de voz que vai falar, o conteúdo da conversa e o momento da conversa. Às vezes teu marido chegou estressado em casa, ele tá cansado, aí você vem, pô, deixa o homem descansar, depois tu conversa com ele. Às vezes tua mulher tá na TPM, mulheres que começam a chorar muito, estão muito sensíveis, tá de TPM, não converse com ela nesse dia. Por quê? Porque não vai dar certo, não vai rolar. Então assim, é como a Bíblia fala aqui no início, né? Todos tropeçamos em muitas coisas. Nós vamos tropeçar, nós não somos perfeitos. Jesus, ele não quer perfeição sua, mas ele quer o quê? Intenção. Que você seja intencional na sua vida. Então, pra gente ir terminando a live de hoje, que você selecione bem as suas palavras, que você saiba conversar, que você saiba o conteúdo que você vai dizer, que você saiba a entonação de voz, que você saiba a hora certa para falar e para tocar naquele assunto, e que você saiba também a hora certa de recuar, de dar um passo para trás, de olhar o cenário e falar assim, não, essa briga não é minha, eu não vou entrar. Ou então, de pensar, de parar antes que vire uma briga. Amém, gente? Essa palavra tocou no coração de vocês. Me dá um amém aí se você entendeu, né? Coloca aí pra mim, escreve nos comentários, abençoa a sua vida, você se sentiu abençoada? Então, em nome de Jesus, que nossas conversas sejam diferentes, que as nossas conversas elas frutifiquem, que as nossas conversas elas elevem o nível dos nossos relacionamentos, que a gente possa ter cuidado. A Bíblia fala que o perfeito varão, ele é capaz de dominar a sua língua e também todo o seu corpo. Então, que essa manhã você receba essa palavra. Eu profetizo sobre a sua vida e eu declaro que você vai ser uma mulher sábia. A mulher que a Bíblia fala que edifica a sua casa. Você vai ser um homem sábio. Um homem sábio que é aquele que também não se deixa levar pelas emoções, mas que é um homem equilibrado, regulado. É aquele que foi chamado para estar no lugar que Deus deseja que você esteja. Amém? Que você tenha uma quinta-feira de vitória, que você tenha uma quinta-feira abençoada, que você possa sentir a presença do Espírito Santo de Deus ao longo de todo esse dia, de todo esse final de semana. Terça-feira não vai ter live porque é feriado, tá bom, gente? Mas quinta-feira nós vamos estar aqui às 7 horas da manhã. Terça-feira sou filha de Deus também, então vai ser a minha folga. Mas nós estaremos juntos na próxima quinta-feira, tá bom? Aproveitando mais uma vez para falar do Mulheres que Curam Mulheres. Você, mulher, que se sente sozinha, que não tem um espaço de escuta, que está caminhando com seus problemas sem ter com quem dividi-los. O Mulheres que Curam Mulheres é para você. São encontros de 15 em 15 dias, são encontros quinzenais, online. Aqui, Rebeca falando, me arrumo para trabalhar te ouvindo, tem feito diferença na minha vida. Glória a Deus, Rebeca. Então, Mulheres que Curam Mulheres, nós nos encontramos a cada 15 dias online, sempre às terças-feiras, às 8h15 da noite. E a cada encontro, nós sempre nos inspiramos em uma mulher da Bíblia. Então, a gente fala sobre Esther, sobre Ruth, a gente fala sobre Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, enfim. E a cada encontro, a gente fala também sobre ansiedade, a gente fala sobre depressão, sobre rejeição, sobre identidade. A gente tem palestras bônus, ou seja, eu trago profissionais também de outras áreas para trazerem conteúdo para as mulheres. Você participa de um grupo de WhatsApp com mulheres que estão com esse desejo de avançar e de crescer emocionalmente, mas também de terem um espaço em que elas podem ser ouvidas. Nós estamos unidas, juntas, crescendo. É uma jornada terapêutica, é uma jornada comigo. Eu estou com vocês. Então, se você quer participar do Mulheres que Curam Mulheres, se priorize, que você esteja em primeiro lugar na sua agenda, na sua vida, Deus em primeiro lugar, mas em segundo lugar, você. Porque muitas vezes a gente cuida de todo mundo, a gente só não cuida da gente. Então, não deixe de participar, me mande uma mensagem no direct. O valor
é inferior, é menor do que uma sessão de terapia. E olha quanta coisa, você ainda ganha o meu e-book devocional também. E, enfim, nós estamos juntas, crescendo, eu te espero. E foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Gente, que essa quinta-feira seja abençoada, que esse final de semana seja maravilhoso, que você escolha melhor as suas palavras, que você entenda que quando você melhora a sua comunicação, você também melhora os seus relacionamentos, tá bom? Beijo pra vocês, quinta-feira a gente se encontra, Deus abençoe. Tchau, tchau, gente.